É. Olá, bom dia, 8 horas e 46 minutos. Essa é a sua Rádio StarNewsSantos.com. Você já deve ter percebido. Se ainda não percebeu, procure radiostarnews.com, nosso novo site, logomarca, nossos novos aplicativos para Android, para iOS. Você tem lá, inclusive, todos os passos assim que você abre o site, como entrar no aplicativo baixando para iOS e também para Android ou Android iOS. Vai constatar que nós estamos com tudo novo, inclusive nova programação está sendo produzida automaticamente para você curtir tudo isso, com muita música, entretenimento, prestação de serviços, notícias e, é claro, tudo que você precisa para passar 24 horas do dia, porque a Rádio Star News faz parte do seu dia. Para as emissoras co-irmãs do Brasil inteiro, o nosso help aqui, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para o mundo inteiro, e já estamos voltando da mesma forma. O pessoal sentiu nossa ausência e fiquei muito feliz dessa ausência ser sentida, o que significa que nosso trabalho de 2 anos e 2 meses já frutificou. Então, a gente volta com muita força para trazer muitas informações e muita notícia, e você já sabe. Então, vá lá, radiostarnewssantos.com, você não tem BR, você entra no novo site, e lá você vai ter muita coisa. O site agora é gigante, perto do que nós tínhamos anterior, nosso primeiro, queremos a sua participação e construa isso conosco, sugerindo, participando e se inscreva no canal. Também vou lembrar que só o programa Ponto a Ponto já tem 4 mil inscritos. Isso é muito legal, está lá, 4 mil inscritos. Participe conosco, que se você é empresário também, dentro do próprio site você vai perceber, tem a sua marca lá. Você pode ter a sua marca, tem lá as áreas específicas para você aparecer para o mundo inteiro com a sua empresa, com o seu serviço, e você vai nos ajudar a construir uma Rádio Star News de Santos para todo o planeta, né? Por exemplo, a Inglaterra, que está o César Morgado, então vamos convidá-lo para participar. Vamos para Dubai, com o nosso Renato de Castro, que está lá em Dubai. Vamos para Portugal, né, com o Michael Pereira, que inclusive está em visita, ele esteve há dias atrás aqui, Virgínia, bom dia, visitando a Internacional. Michael veio de Lisboa, visitando a Intermodal em São Paulo e já está voltando para Portugal. O WhatsApp continua o mesmo, hein, gente? O WhatsApp da Rádio Star News não mudou, isso a gente preferiu manter para que você continue com a gente, participando, mandando sugestões de pauta, reivindicações. O pessoal das emissoras de rádio que manda várias mensagens. Deixa eu mandar um abraço especial ao José Vieira, da Rádio 365, de São Paulo, mas na verdade tem uma estrutura em Barueri gigantesca. Tem rádios aí comerciais do Brasil que não tem estrutura da Rádio 365. Um abraço ao José Vieira da Rádio 365 em São Paulo e em todo o mundo. Virgínia, nosso WhatsApp, por gentileza. Bom dia, é 13 998-058709, repetindo, 13 998-058709. É isso aí, às 8 horas e 48 minutos, eu vou cortar o meu áudio aqui, porque eu vou abrir o áudio dos nossos companheiros aqui também, né? Mas deixa eu colocar aqui como primeira notícia, Fernando Collor de Mello é preso em Alagoas, está sob custódia da Polícia Federal e deve seguir ainda esta manhã para Brasília. Mas, segundo a sua defesa, e nota o seu advogado Marcelo Bessa, informou que a ação foi realizada quando o ex-presidente Fernando Collor seguiria para Brasília. Em um voo comercial, ele iria se apresentar para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por que o Fernando Wagner Chagas? O senhor acredita que o Fernando Collor de Mello estaria seguindo para Brasília normalmente às 4 horas da manhã? Ou é um preciosismo da parte desse jornalista cá? Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, metaleiro e fã de Judas Priest. Ô, louco. Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos ouvintes, internautas, telespectadores, né? Antes de mais nada, né, já era esperado, a qualquer momento ia ser decretada a prisão do Fernando Collor de Mello, meu xará, né? Ainda bem que é só no nome. Só no nome, né? Era esperado. Foi o 4º recurso em embargos de declaração sobre o mesmo fundamento legal. Logicamente, tinha apenas efeito protelatório, procrastinatório. Logicamente, uma hora ele seria preso, seria decretada a prisão dele. O embargo de declaração estava batendo justamente na questão da dosimetria, que está sendo tão discutida a dosimetria. Exatamente. Né? Podemos até falar por que de 12, 13, 14 anos das condenações de 8 de janeiro. Mas voltando ao Collor, primeiro, embargos de declaração dificilmente mudam uma decisão. O embargo de declaração é para esclarecer, já fala, declaração, sim, esclarecer pontos omissos, contraditórios e controversas. Dificilmente muda uma decisão. Já era a 4ª tentativa dos embargos de declaração,
não tinha mais cabimento, fundamento legal, ele será preso. Pode entrar com outros recursos, mas acho que nenhum desses recursos que ele entrar vai ter efeito. Embargo de declaração não tem efeito suspensivo, e mesmo que ele entre com outros, dificilmente será acatado. Agora, é estranho, né? 4 horas da manhã ele levantou bem cedo. Né? Por outro lado, apresentar porque são bom moço. Por outro lado, ele foi num avião comercial, né? Exato. Quem vai em avião comercial não quer fugir, né? O que eu lamento, e nós estávamos falando em off, é que ele foi presidente da República num momento que poderia mudar muito o Brasil, e ele mudou em certos aspectos, principalmente a economia, né? Mas cometeu vários deslizes, não foi cassado, o impeachment não ocorreu, porque ele pediu antes, mas o processo já estava em desenvolvimento e acabou ficando inelegível durante 8 anos. Voltou a ser senador, e ele pratica de novo desvio de dinheiro público. Mais de 20 milhões de reais. Mais de 20 milhões da BR propinas, distribuidora, né? Em propinas. Aí é exagerar, né? E ele sofreu, Fernando, se me permite, 2 baques, que há 15 dias atrás a Rede Globo de televisão conseguiu na justiça interromper e cessar, não renovar o contrato com as emissoras de TV em Alagoas, que pertencem à família, ao Grupo Collor de Mello, e não são mais afiliados à TV Globo. A Globo lutava há anos na justiça para se desvincular da família Collor, e agora conseguiu, então, mais um baque para o Fernando Collor de Mello. Agora, de qualquer forma, mostra que o Brasil mudou, né? Sim. O Brasil, nunca a gente imaginava que um ex-presidente seria preso, e está sendo preso. Exato. Embora eu entenda que, no caso de desvio de dinheiro público, mais importante do que a prisão é devolver o dinheiro. Inclusive, eu defendi uma tese que eu era contra a prisão, em caso de desvio de dinheiro público. Mas não, tem que ter a prisão, sim. Porque... Ele não foi o único presidente que já foi preso. Agora, nenhum deles devolveu o dinheiro. Né? Deixa eu só colocar na roda o nosso querido Marcos Stort. Inclusive, Marcos Stort, o Fernando Collor de Mello, bom dia para você. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também, o Antônio Sérgio Guarujá está dando bom dia. Ele até já assinou aqui, a luzinha aqui, já automaticamente o Fernando falou. Ele vale lembrar ao Fernando que também o ex-presidente, o atual Lula, já esteve preso. Mas não transitou em julgado. Né? Que é diferente. Transitado em julgado, o primeiro presidente... Que não tem nem recurso para... No caso do Collor. Tem o que recorrer. Ele, na verdade, a prisão já... A pena declarada de 8 anos e 10 meses é para ser cumprida. Ele não tem recurso apelatório. Só antes de passar para o Marcos, a dosimetria ele estava batendo justamente nos 8 anos. Em menos de 8 anos, ele não vai para regime fechado. Então, ele tentou diminuir de 8 anos. Até o argumento dele foi que foi 6-4, o último julgamento. Né? Mas esses 4 não dão direito no Supremo Tribunal Federal a mudar já não sabia. A decisão. Vamos supor, no julgamento no Supremo Tribunal de 6-4, pode embargos infringentes. Pois não. Se for 4 contrários. 4 condenou e 4 absolveu, cabe embargos infringentes. Perfeito. Nesse caso, não cabe embargos infringentes, cabe embargos de declaração. Embargos de declaração que nós já falamos, né? Dificilmente muda. Pode até mudar a dosimetria, né? Mas não havia possibilidade de mudar a dosimetria, até porque praticamente foi a pena mínima com 6-4, ficou 8 anos, 9 anos, aí vai para o regime fechado, é isso que ele não queria. Né? Exato. A gente até pode comentar mais, mas deixa eu colocar nessa roda o engenheiro civil, professor universitário, diretor da A2S, né? Engenharia, perícia, engenharia, fala com propriedade. Eu acho que o Collor gostaria de, nesse dia, estar em Portugal, Marcos Stort. Sabe por quê? Porque em Portugal hoje se comemora o Dia da Liberdade. Bom dia a todos. Bom dia aqui a todos que estão participando em conjunto. Eu diria que agora o Collor não pode nem recorrer e nem correr. Acho que agora cessou a situação que chegou no limite que ele poderia chegar. Né? Espero que isso seja um exemplo clássico e claro para outras situações que estão aí transitando e que ainda não tem uma decisão, que esta moda de quem se apropria de dinheiro público realmente tenha que cumprir com a sua pena julgada devidamente na justiça. Né? Eu acho que isso é muito importante para nós termos uma ideia de que nós podemos mudar efetivamente o conceito desse país, de que não é só ser reincidente em roubar que vai deixá-lo livre, né? Porque parece que aprendeu a roubar logo cedo
e não desaprendeu. Sim, Tá certo? sim, Esse é o motivo, né? sim. Ou seja, se eu tivesse feito, tivesse sido condenado e tivesse sido reabilitado, né, nós entendemos isso, mas ele reincidiu no erro. É quanto mais em roubar. Aí não tem jeito mesmo. Tem que ser penalizado. Exato. E aí, né, o Fernando, na fala até do professor Marco, engenheiro Marco, vale essa reflexão. O Collor teve vários desvios de conduta ao longo da sua carreira. Ele havia sido até... e começou só com o Jardim da Dinda, hein? E o Fiat Elba. Puxa vida, tinha esquecido do Fiat. Elba. Tadinho do Fiat, hein? Fiat Elba. É o famoso presente que enrola qualquer... Será que esse Fiat Elba ainda existe? É uma boa pergunta. Mas você lembra que Pedro Collor de Mello, até o irmão o havia denunciado. Isso, foi ali que começou tudo, né? Da denúncia do Pedro Collor de Mello. Depois veio a Lava Jato. Por brigas internas. É isso que é interessante, que o Marcos falou. Reincidir, né? Ele teve, quando ele foi eleito, ele teve a grande oportunidade, ele teve até em alguns aspectos pontos positivos no governo federal, mas o desvio dele de conduta foi muito grave. Sim. Muito, porque ele acabou usando a República, né, para benefício próprio. O grande erro dele, na verdade, voltando um pouco, ele caiu no dia que ele confiscou a poupança. Ali, Zélia Cardoso de Mello como ministro. Ali ele caiu. Porque concordo. Foi ali que ele perdeu todo o apoio político, porque a sociedade ficou contra. Ficou com 50 dinheiros na conta, que eu nem lembro que dinheiro que era, mas era 50 dinheiros. Era 50 qualquer coisa. Ali ele caiu, aí ele ficou sem apoio. Aí ele cometeu todo esse desvio, foi recuperado, ficou 8 anos fora, voltou, foi senador e desvia dinheiro público, e comprovado. Outro ponto. A delação premiada, que é a colaboração premiada, ela por si só não é suficiente. Aí foi o grande erro do Moro. Um dos grandes erros do Moro. Um deles, né? Tem que ter... o que é a delação premiada? É um meio de obtenção de provas. Pois não. E no caso do Collor, encontraram provas, documentos da BR, na casa de um dos advogados, que me foge o nome, e na casa dele. Então isso foi o suficiente para provar que ele realmente desviou o dinheiro. Agora, teve um ponto que a gente tem que realçar. É interessante, né? O que é a política e a economia. O Plano Real deu certo por vários motivos. Um deles foi justamente isso, enxugar a economia. A Zélia de Mello, que foi um absurdo inconstitucional, aquilo foi um roubo. E dizia que o outro que ia confiscar a poupança, mas a Zélia, ela enxugou a liquidez, tirou dinheiro. Quando você tira o dinheiro, embora tenha voltado a inflação, a liquidez não era tão alta como isso próprio, não foi o único motivo. Não. Um deles, né? Foi um deles que propiciou que o Plano Real desse certo. O Plano Real deu certo porque foi uma engenharia completamente diferente do pensamento da Zélia e dos seus pares no Ministério. O Plano Real foi construtivo. Foi construído, graças principalmente a André Lara Rezende. Né? E eles aprenderam, inclusive com o Plano Foi feito a várias mãos, né, Fernando? Várias mãos, mas a ideia foi do André. Sim, o André. E teve o Baixa. Ele capitaneou esse projeto. Teve o Baixa todos, o Malan, me faltam alguns nomes. O Persarida. Bem lembrado. Foi fundamental. Mas a elaboração... Na verdade, foi uma engenharia. Na realidade, foi uma engenharia econômica do Persarida e o Lara Rezende, até da Larida, de 10 anos antes. Olha só. Depois de tantos erros que nós cometemos na economia, aquilo deu certo. E foi o que colocou a economia nos trilhos, né? Foi. Ele deixou alguns problemas que hoje são insolúveis. Sim, tem os seus problemas que eu ia citar, mas, por exemplo, os governos do PT, quando assumiram o presidente Lula no seu primeiro mandato, manteve os pilares. Manteve e pegou aquilo ali ajustado. Então, propiciou para o governo Lula, o primeiro, inclusive, ser um governo que trabalhou bem. E manteve os pilares da economia. Sim. Depois, sim, com a Dilma... Aí a coisa já desandou. Aí desandou, né? Mas aí a Dilma tem razão, né? Ela falou que tudo hoje está na nuvem, né? E segundo o conceito dela, a nuvem pode ir embora, né? Então, foi embora. E aí o conceito da Dilma era bastante questionado. Volátil. Muito questionável. A nova matriz macroeconômica. Aquilo foi o motivo de derrubá-la. Não foi a pedalada. Não. Foi um motivo de derrubar. Pedalada, outros já o fizeram. Como a Elba. Não seria isso. A Elba foi um motivo para derrubar o Collor. Eu me lembro dessa situação quando a
a Zélia fez um anúncio, eu estava em São Paulo a caminho de uma reunião. A mãe da Virgínia tinha uma Elba, nós confiscamos a Elba da mãe dela. Né, Virgínia? Sua mãe tinha uma Elba da mesma cor, mesmo modelo. Mas eu estava a caminho de uma reunião, e era no subsolo de um prédio na Avenida Rio Branco, que hoje é ocupado pela Porto Seguro. Na época eu estava em construção, e eu, por causa do trânsito, acabei não chegando no horário, né? Quando eu cheguei, estava lá mais meia dúzia de colegas engenheiros, já me... a reunião está atrasada, você está atrasado. O senhor falou assim, estou atrasado e vou acabar com a reunião. Aí ele olhou assim para mim e falei, como? Aconteceu isso? Porque eu estava escutando no rádio, né? Sim. Aconteceu isso e isso. Teve uns dois que já encostou lá na parede e já começou a chorar, né? Falou, e agora? Como é que eu pago com 50 dinheiros as coisas que eu tenho que pagar? Você sabe que eu me recordo, bem mais jovem, mas muita gente acabou cometendo suicídio. Eu sei, teve situações muito sérias. Nós tivemos a região empresário, cometeu suicídio. Manda um abraço para o Ronaldão. O Ronaldo mesmo comentava, alguns amigos dele que tinham pequenos negócios não aguentaram, piraram. Infelizmente, isso acontece. Mas vamos fazer o seguinte... Só particular, mas é interessante o estrago que a Zélia fez, né? O meu pai tinha falecido e deixou um bom seguro para a gente. Olha aí. E eu imaginava que tinha que limpar a liquidez, tirar dinheiro. Sim, eu imaginava isso e falei para minha mãe. Não há cruzamento de CPF na época. Põe em 4, 5 bancos o dinheiro. Diferentes. Aí o gerente de um determinado banco convenceu a minha mãe a botar todo o dinheiro. Aí eu cheguei em casa, a minha mãe desesperada, falei, não, mãe, está em 4, 5 bancos? Na época não se cruzava CPF. Ela, não, eu pus tudo no determinado banco. Todo o dinheiro ficou preso. E depois recuperou. Rubens recuperou. O Rubens recuperou, devolveu pouco a pouco, Sim. mas já bem defasado. Mas aí muito defasado. E depreciado. Totalmente, né? Muita gente... E vi pai de uma amiga minha que trabalhava comigo se suicidou. Né? Foram vários casos no Brasil inteiro. Mas, só para a gente ir para o intervalo e voltar com mais tempo e liberdade aqui no nosso ponto a ponto, né? Nesta sexta-feira, essa semana mais curta, tivemos feriado na segunda, tivemos feriado na outra semana, sexta, mas calma. Calma, como o Marcos Stort já previa, ele já olhava. O Marcos Stort, ele fez uma distribuição na casa dele, né? Um apartamento dele, um amplo apartamento. Então, para ele não se confundir, na porta de entrada, ele tem um calendário gigante. Na passagem das suas várias salas, ele tem um calendário espelhado. Na área de almoço, jantar, outro calendário, para ele não esquecer dos feriados. Quer ver só? Quando é o próximo feriado, professor? A próxima quinta-feira, dia 1º de maio. Olha lá. Tem quinta-feira. Tá vendo? Por isso, a gente fala ao mestre com carinho, porque ele nos lembra que nós temos mais um feriado. Que, pela presunção brasiliana, vamos enforcar a sexta-feira. É isso que eu ia chegar, professor. Só que o banco não enforca e as contas também não enforcam. Agora, elas estão lá esperando todinho de prontidão, tá bom? Ainda existem repartições públicas que fazem ponto facultativo na sexta e umas na quarta. Na quarta você já não acha ninguém. Não, mas tem uma explicação científica. Consegue explicar isso? Tem, porque com a sequência de feriados as pessoas começam a sofrer de estresse pós-traumático. Entendeu? Fica com muita ansiedade para o próximo feriado. Eu pensei que já era um exercício de mudança. Não, é estresse, é complicado isso. Mudança de escala de trabalho, porque tem deputado querendo mudar a escala de trabalho, né? Nós tivemos uma manifestação esses dias no shopping em São Vicente, os funcionários reclamando, né? O término da escala 6x1, essa presunção aí. Então, mas isso fica para outro dia. Só lembrando, né? Hoje, Dia da Liberdade em Portugal. Parabéns aos nossos irmãos portugueses. A Revolução das Rosas. Revolução das Rosas. Hoje é dia da contabilidade, um dia, Virgínia, viu? Para parabenizar todos os contadores, em especial Marcelo Rocha, que ele chega em casa, a dona Ju fica, porque ele está assim, tanta declaração de imposto de renda, ele fica aí ele começa a falar sozinho, de números, né? Ele troca o celular pela calculadora, diz que outro dia ele estava tentando fazer ligação na calculadora, e não conseguiu, claro, né? Ainda bem, né? Muitas declarações de imposto. Então, abraço especial a todos os contadores, e hoje é dia especial para o despachante aduaneiro, do qual sua avó foi a primeira despachante aduaneira mulher do Brasil, Dona Esmeralda Pereira Penha, né? Onde que ela esteja, parabenizar, fundadora de uma empresa da área, que é eu de Marco. Nosso querido Marcos Muniz, que é CEO, presidente da M Muniz Logística, mas é despachante aduaneiro. Parabéns ao Marcos, né? Marcos Muniz. Parabéns ao Nível Pérez e a todos os despachantes aduaneiros do Brasil, né? Vamos falar do mundo, mas do Brasil, principalmente nossa cidade, até porque na cidade de Santos muita gente montou a sua família como despachante aduaneiro e consegue tocar a sua vida como despachante aduaneiro. Sem eles, não teríamos exportações e importações como temos.
Posto isso, vamos fazer o seguinte, em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, há mais de 23 anos lidando com a sua carga, com a sua exportação, com o despacho, 13.499.8686. Agora, quer fazer como o Fernando Chagas? O Fernando vai na sacada, o Fernando já começa a fazer a economia de imóveis. Ele já prevê a economia da cidade. E Santos hoje está entre as 10 cidades com maior valorização de imóveis do Brasil. Ontem, por exemplo, saiu um estudo, a cidade que tem hoje a maior valorização de imóveis no Brasil chama-se São José, fica ao lado de Florianópolis. Está lá um lugar que eu não vou morar, porque é muito caro e muita gente morando lá, então não dá para morar lá. Jornalista não mora em lugar caro, né? Jornalista tem que morar em lugar barato. Santos está entre as 10 Santos. Já sei, sim. Você vai morar na periferia de Mônaco. Aí na periferia. Aí foi maldoso. Bem ali na fronteira com a Itália e a França. Um pezinho do lado, outro pezinho cá. Periferia de Mônaco. Ali na fronteira com a Itália. Onde o metro quadrado. Onde o metro quadrado. Tem casa lá que tem duas bandeiras, uma para o lado, uma para o Brasil, outra. Metade da casa está para o lado. Quanto o metro quadrado em Mônaco? Bom, lá não tem, tem isenção de imposto de renda, tem uma série de benefícios fiscais, que é isso, pô. A periferia de Mônaco, Nice, Saint-Tropez. Isso. Você pode estender um pouquinho, né? Entendeu? Cane, entendeu? Pelo cano. Teve um piloto brasileiro que dormiu junto com o Ian Lammers debaixo da ponte para correr de Fórmula 3. E hoje. Mas era uma ponte em Mônaco. Em Mônaco. Não era uma ponte qualquer, né? Eu não tenho nenhum parentesco com a família real de Mônaco, não tenho. Então significa que só foi um pouco maldoso. Não, imagina, eu estou falando da periferia de Mônaco. E depois de morar na ponte, né? Dormir na ponte junto com o Ian Lammers. O Ian Lammers era um piloto de Fórmula 3, também chegou na Fórmula 1 com o Piquet. Aí, depois de dormir debaixo da ponte, ele tinha o iate dele estacionado ali. Ele falava assim, ai, que saudade de dormir embaixo da ponte. Exato, o Fernando vem castigar a gente com essas coisas, sabe? O Fernando daqui a pouco vai... Bom, deixa para lá, né? O Sanches, que você está falando, deixa eu mandar um abraço para o Antônio Sanches, a dona Sônia, ao Roberto, um abraço para o Luiz, ele falou, manda um abraço para o Luiz, que está preocupado lá na Irlanda com o Santos. Ah, fica não, imagina. Mas preocupado com o quê? Com a cidade de Santos ou com o time do Santos? É com o Santos, ele falou, com o Santos. O que é o Santos? Inclusive, ele falou aqui para mim, o Santos vai apresentar hoje o novo treinador, Neymar. Olha, eu sou fã do César Sampaio, acho um cara fantástico como jogador, como pessoa, mas César, desculpa, o César Sampaio ouviu dicas de Neymar para a escalação do Santos. Aquilo foi sério mesmo? Não, tá aí. Eu vi. Todo mundo tá... Ainda bem que eu sou um analfabeto em futebol. Eu diria o seguinte, né? Eu não sofro com essas coisas. A cada dia o Santos vai... Alô, presidente Marcelo Teixeira, uma família tão boa, tão nobre da cidade, uma família inteligente, não é à toa que tem uma estrutura de universidade, de construtora, pessoas inteligentes, pessoas sérias. Eu, quando trabalhei lá na Santa Cecília, lá por 11 anos, tinha a minha produtora lá, família boa para trabalhar, família séria, né? Presidente Marcelo Teixeira, seu pai, o senhor mesmo já deixou um legado do Santos, ninguém apaga isso, mas não deixa não, porque a situação, eu tenho amigos do Brasil inteiro, mando aqui para a Rádio Star News, pelo amor de Deus, fala com o Marcelo Teixeira, eles acham que a gente encontra o Marcelo Teixeira na rua, sabe? Você cruza com o Marcelo Teixeira toda hora, não é assim também, mas que o Neymar e o seu pai estão apequenando o clube, estão deixando o Santos. Eu não vou chegar tanto, porque acho que quem o Marcelo... deprecia quer comprar. Lidar com pessoas inteligentes. Ele me poupou de falar o que eu queria falar, mas já está dito. Como o Marcos não acompanha, também não acompanha futebol, você sabe disso, nada, né? Não perde nada. Hoje tem um jogão de vôlei feminino, né? Eu prefiro o Vamos vôlei. falar também, lembrar do nosso Hugo Calderano, que foi campeão mundial de
Só falta ele falar do tio Suquita. A gente já vai para o intervalo, a gente teve uma pequena queda aqui no nosso sinal, mas a gente volta já com os nossos convidados. Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, expert em Fórmula 1, política nacional e internacional. E eu acho que esta derrece, porque está difícil, tem que se entender de tudo. E o nosso querido Marcos Stort, ele que é engenheiro civil, professor universitário e diretor da A2S. Vamos falar muito mais. E, Sanches, dá uma levantada, por gentileza. 40 quilos pesa esse livro. São mais de 800 páginas. É uma Constituição da Construção Civil. Materiais de construção, a Constituição da Construção Civil, João Fernando Dias, coordenador, mas com a colaboração de muitos profissionais. Um deles está na minha frente aqui, que é o professor expert em impermeabilização e engenharia civil, Marcos Stort. Apesar de ser tão jovem, mas tão experiente. Ajudou a construir esse livro. Quantas páginas, Marcos? Páginas impressas, 822. 822. Se eu começar a ler agora, eu termino em 2035. E é realmente... Olha aí, ó. Primeira edição foi de 1979. Capítulo 31. Estou aqui no 31. Você não deixou no 33, não, senão não, ficaria... Estou a caminho. Entendi. 33 seria a idade de Cristo. Ele falou, não, Cristo não merece esse fardo. Não é assim também não, né, pô? Por falar nisso também, só mandar, falando seriamente aqui, vários brasileiros estão tendo alguns problemas chegando a Roma, né, a Itália propriamente dita. Gente, quando você viajar, providencia tudo. Senão você chegar lá, você faz o famoso bate e volta. Então, passagem de volta, seguro, hotel, dinheiro no bolso, dinheiro, que é aquela carta reserva. Schengen, entendeu? Porque muita gente, inclusive o governo italiano, tem nos últimos 2, 3 meses endureceu as regras e para todo mundo, não é só para brasileiro, a chegada lá à Itália, né? A bota, literalmente. É um país lindíssimo, mas muito cuidado também quando viajar. E muitos brasileiros estão chegando por lá, porque amanhã, às 10 horas, horário de Roma, 5h30 da manhã, aqui no Brasil, nós temos o sepultamento, né, o funerário, amanhã. O funerário do Papa Francisco. Papa Francisco... Ele morreu na segunda-feira, né? Então, está dentro dos procedimentos. Exato. Né? E aí, somente em maio, no mês de aniversário da Virgínia, né, teremos o conclave, né? O conclave, que é o Carmelengo. Isso é verdade. As duas, Silvia, né? As duas são conterrâneas de signo. Mesmo signo. E aí aliás, esse conclave é super importante para o destino da política mundial. E tem um filme que está rolando aí, acho que na Prime, que chama-se Conclave. Eu assisti no domingo. Aí eu acordo na segunda-feira com a notícia, eu falei, caramba! Olha, premonição. É pesado. Outro pé pesado. No domingo. E foi por acidente que eu estava zapeando, falei, conclave, bom. E realmente então, tem as licenças poéticas, né? Mas a estrutura está certa, aquilo ali, o rio é aquele ali mesmo. Já que você assistiu Conclave, Fernando já assistiu Conclave? Não. Assista Conclave. O Alex que me indicou. Tem outro filme para assistir, são Dois Padres, né? Que é de Fernando Meirelles, diretor brasileiro, um filme muito bem dirigido, e justamente você tem a figura do Francisco, atores muito parecidos, né? O Francisco, né? No caso, Jorge Mário Bergoglio, o argentino, que até brincou, né, quando esteve no Brasil, que dizia que o brasileiro é guloso, né? Poxa, ele disse, Deus é brasileiro, então o Papa pode ser argentino. Quebra o galho, né? E agora pode ser um padre asiático, hein? Padre não, cardeal asiático. Isso foi a arte do Francisco. Você tem no Timor-Leste, você tem do Afeganistão, ele abriu o leque para essa situação, né? Mas dentro do conclave é muito difícil você saber, porque ninguém elege o Papa sozinho, né? O Paulo Nobre postou uma imagem muito bonita, que ele esteve em Roma anos atrás, e ele foi ao encontro numa reunião e conseguiu falar com o Papa e presenteou o Papa com a camisa do Palmeiras. Ele falou, time é brasiliano, né? Né? E aí já identificou, né? E aí ele brincou, para de ganhar de argentino, né? Porque os brasileiros ganham de argentino, né? E aí eu me lembrei da história, o coordenador da Rádio Vaticano, Fernando, que é um brasileiro há muitos anos, inclusive faz as traduções para o mundo inteiro, fazia do Papa Francisco, agora não está mais entre nós, mas numa ocasião, esse coordenador da Rádio Vaticano perguntou para o Papa, eu vi o senhor se declarando, falando com o presidente brasileiro, no caso do Palmeiras, quem é o melhor? Ele falou, sim, melhor era Pelé, melhor que Messi, melhor que Maradona, né? Mas aquela história, né? Falava assim, meio piscando, né? E aí ele brincou. Falou para que bancada. Aí ele brincou e falou, pô, o senhor foi muito bem na sua resposta, viu, Papa? Parabéns, viu? Aí passaram-se alguns meses, ele encontrou
esse coordenador brasileiro da Rádio Vaticano, que até hoje é coordenador, ele parou e falou: com você não falo mais de futebol, não. Ele era torcedor do Racing, é isso? Não, ele era torcedor do São Lourenço. São Lourenço, isso aí, São Lourenço. Inclusive o Giai, olha só, olha São algumas Lourenço. coisas. Giai, que hoje está no Palmeiras, jogou no São Lourenço, presenteou o Papa. Você tem uma foto também dele. Isso é verdade. Presenteando o Papa com a camisa, o Papa fez aquela... Para mim, como quem diz, alguém dá alguma coisa pro Papa, né? Não ser bronca, né? E o Giai... Mas, Edu... Mas se o Fernando não assistiu o conclave, não vamos contar o final para ele, hein? Não pode contar o final, hein? Que aquele final é de descadeirar todo mundo, Vou dizer hein? uma coisa, além do final, assista... Dois Papas, né? Dois Papas. Nós vamos ter os feriados semana que vem. Não, é um feriado só, Fernando. Não fica guloso também, não. Não, mas embora aposentado, eu sou servidor público. Não, peraí, não. Como é que é? Se ele é funcionário público, já começa na quarta, né? Então, melhor ainda. Já começa na terça? Não, semana que vem eu tenho que então, subir para a assista o conclave e dois passos. Não, mas Marcos, vamos deixar aqui. O Edu sempre faz pergunta, aí pensa na volta ele responde. Exato, vamos lá. Eu e o Marcos não conhecemos de futebol, mas você conhece. É verdade. Mas eu tenho discutido muito com amigos meus que são Neymar-setes, é isso que fala, né? E eu falei que o Santos indevidamente está refém do Neymar. Quase apanho. Queria saber a tua posição depois dos comentários. Depois do intervalo. A gente falou aqui a gente estava comentando antes do... Opa! Opa, legal, né? Olha que eu falo que o Santos tem que fazer a sua arena, o Santos tem que fazer uma estrutura como grandes clubes do mundo, não somente do Brasil. Eu vou dar um exemplo. A gente falou do Monster of Rock aqui, que é o festival que aconteceu sábado no Allianz Parque, e após cada show, o clube, no caso o Palmeiras, provia um kit para todas as bandas, né? Eu vi já várias fotos. Vou pegar só para quem gosta aqui, a banda Europe. O seu vocalista e o seu guitarrista, dá uma olhada. Isso é um marketing. É um marketing. Que vai para o mundo inteiro. E para sempre, né? Para sempre. O Santos... Deixa eu mostrar para o pessoal, senão eles vão achar. Eu digo que o Santos não pode ser pequeno. Abre a imagem, Virginia. Olha aí, ó. O primeiro, né? Aí é o vocalista, tá? É o Joey Tempest, e aí o segundo que tá assim, né? É o guitarrista da banda fazendo o V aí. Então você veja que o Santos não pode mais perder tempo, tem que fazer o marketing certo. Isso vai para o mundo inteiro. Essa imagem tem também com o vocalista do Savatage, que é a banda americana, adorou, porque a única gosta de futebol. Judas Priest também, lá, o seu vocalista lá com 73 anos. Então, todo mundo ganhou um kit, né? A presidente esteve lá. O presidente Marcelo Teixeira, já existe esse acordo com a W Torre. O Santos tem que pensar gigante. Ele é a história gigante do futebol, mas tem que ser gigante no negócio. E futebol, como diz o professor Marcos Stort, é business, né? E não apenas bola. Vou rápido intervalo e volto já. Rápido. Na minha época de automobilismo, caiu? Na minha época de automobilismo, pode me bater, mas é a realidade. Ninguém conhecia Palmeiras. Olha, a segunda vez, acho que ele está querendo apanhar, hein? Fica provocando todo mundo, hein, Fernando? Mas o Santos, todo mundo conhecia. Você andava pelos blocos, jornalistas. Isso. Mas você é de Santos, Santos e Pelé. Aí você, na época, falava... Até na China, quem sabiam quem era o Pelé. Podem bater, mas internacionalmente, até então, o Santos era o grande nome do... Não, sem dúvida. Sem dúvida, perdeu. É que nem ontem também circulava, já que eu falei ontem circulava a imagem também de um torcedor do Palmeiras dando camisa do Palmeiras para o Papa Francisco. Cadê a camisa do Santos? Que ninguém leva, que ninguém levou lá. O Santos, pela história que tem, tá? Teria que ter feito isso, teria que presentear, aparecer essa imagem. Então, quer dizer, a gente vai apequenando a história de um gigantesco clube que fazia equipes como Real Madrid, como Milan, como Internazionale, como Borussia, como Bayern, tremer, né? Rápido intervalo. Você queria falar alguma coisa, Virginia? Não, é passar as imagens antes do intervalo. Então passa as imagens do Bento. Pode tirar o da tela, por favor, né? Coloca a imagem aí. A nossa participação. Virginia Couto, bom dia, amigos. Bom dia. Lúcio José Bento, bom dia, acompanhando. Eu vou passar a imagem. Então, antes de passar a imagem, então, para a Valquíria também, para a Dona Maria de São Vicente, Amélia, o Paulo lá de São Vicente, o Cacaio da Tudes, o nosso querido Donizete, lá da Associação Comercial de São Vicente. Deixa eu mandar um abraço também para o querido Sérgio Zibel, hein, que é descendência alemã, lá de Balneário Camboriú. Um abraço também para o Eric, né, que está mandando um abraço do Guarujá.
o Carlos Eduardo de Campinas. Alô, Carlão, o Santos joga contra o Bragantino. Você perguntou contra quem? Você perguntou se me provocou se o novo técnico, o Neymar, assume. Essa sacanagem não é verdade, vai o César Sampaio, mas o Santos continua ouvindo não. Nas escolhas de treinador, continua ouvindo não. E não é só o Santos, o Corinthians, o Dorival Júnior está usando a pretensão do Corinthians para conseguir receber da CBF aquele saláriozinho baixo de 1,5 milhão por mês, fora os direitos e a multa. Significa que o Dorival Júnior não deve acertar com o Corinthians também, pelo menos até o momento. As imagens, Virgínia. A ocupação foi feita por ação. Da Rádio Star News, e a gente volta já com a Virgínia aqui. Não saia daí, Rádio Star News Santos, com a programação, com o ponto a ponto ao vivo na sexta-feira. Eu volto já, não sai daí. Consultoria contábil, tributária e empresarial.
para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br 915194. Somos filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Sede própria na cidade de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martini de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martini de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já
para fazer alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta aqui às 9h32 com a Rádio Star News, nosso ponto a ponto dessa sexta-feira, com a participação aqui do Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, e do engenheiro Marcos Storti também, né? Bom, eu tenho tantos assuntos para comentar aqui, só lembrando uma notícia para você: 13º salário do INSS, pagamento para aposentados e pensionistas teve início ontem, na quinta-feira. Calma, deixa eu chegar lá. Não tenha pressa. Vamos lá. Cerca de 73,3 bilhões de reais serão injetados na economia no país. O primeiro pagamento será feito entre o dia 24 de abril e 8 de maio. Essa primeira parcela já é esperada por muitos aposentados e pensionistas para pagar contas, principalmente, e às vezes ajudar até pessoas da família com dificuldades financeiras. Já faz parte do calendário. Já né? faz parte, exatamente. A segunda parcela será depositada de 26 de maio a 6 de junho. O pagamento antecipado para ajudar os mais de 34,2 milhões de segurados do INSS. Aí, eu vou puxar um outro assunto. A Virgínia está me ouvindo aqui 2 vezes, Virgínia. Pedi para você baixar o seu áudio aí, que senão dá microfonia, eu não entendo nada. Não tem problema, está desculpada. Mas, vamos lá. Antes do Marcos Storti dar também falar a respeito dessa bela edição deste livro, né? Mas nós tivemos agora um caso sinistro do INSS. Só deixando bem claro, eu não defendo... eu não venho aqui defender direita nem esquerda. E digo que presidente algum eu vou defender ou vou incriminar porque eu não sou juiz. Mas nenhum dos dois teve participação. Exato. Nem o anterior e nem o Isso. atual. Claro que começou no governo anterior, porém é algo que fica intramuros do presidente, dos presidentes, tanto do presidente Collor como do presidente Lula. Porém, vale ressaltar que é uma investigação da Polícia Federal, da CGU, começou na CGU, exatamente, né? Geral da e União. ontem teve um rebu danado, muita gente correndo em banco, e a informação oficial do governo federal, do INSS, não precisam ir a nenhuma agência. Não. O INSS diz que irá ressarcir, todos os descontos estão cessados nesse momento. Esse vai ser um problema, como ressarcir, porque esse dinheiro foi utilizado. Vai sair da onde esse dinheiro? Rapidamente, né? O governo anterior não teve não vou dizer responsabilidade, não teve conhecimento do fato, e o governo atual teve conhecimento agora. Sim. O que há na realidade do INSS não foi uma fraude dentro do INSS, foi uma fraude fora do INSS. E você tocou num ponto, né? O neto vai pedir para a vovozinha fazer um empréstimo. Isso. E isso o consignado, né? O consignado, isso que leva a ocorrer esse fato, né? Diversos sindicatos e associações civis fazem parceria com acordos com aposentado e pensionista para consignado, para remédio, para assistência médica, e eles entravam em contato. Não são todas, sim. Parece que são cerca de 100 associações civis e sindicatos. Eles entravam em contato com o aposentado pensionista, já tinham os dados, confirmavam os dados, e cadastrava no INSS. Esse cadastro do INSS não é feito pela cúpula, nem do governo anterior e nem de hoje. É feito por servidores públicos de carreira, terceirizados ou até cargo de comissão. Então, o que houve? Não foi na concessão do benefício. O INSS deu benefício para quem não devia. Não. O que ocorria? Essas pessoas que as associações e os sindicatos entravam em contato, pegavam os dados e pedia para o INSS cadastrar. Alguém lá do INSS cadastrava. Sim. Aí descontava R$30, R$40. Teve alguns, porque o idoso, normalmente, ele não vê o que cai na conta. Aparecem mas muitos dados, né? alguns começaram a ver a CGU,
a Controladoria da União foi verificar se no INSS e verificou que estava havendo fraude de 6 a 7 bilhões. E a polícia... Um pouquinho de cada um virou mais... Ô, Fernando, a atitude do presidente Lula de tirar o presidente do INSS rapidamente foi correta. Foi até uma lição do anterior, da comunicação. Né? Sim. Mas nesse caso não tinha como. Eu não acredito que nem o outro ministro, nem esse ministro tenham relação. Isso é o... Quem é que estava por trás desse golpe? Não. Podemos chamar de golpe. Foi um golpe, fraude. Quem é o promotor dessa fraude? Extra, fora do INSS, mas alguém dentro do INSS cadastrou. Eu ia chegar lá. Passou por alguém lá dentro. Passou. E tem acesso aos mecanismos. Não, é o nível intermediário. Pois não. Vou dizer, o Marcos é o ministro. Sim. E eu sou o técnico. Você tem lá escalões de atuação dentro do INSS. Ele é o presidente do INSS. Isso. E eu sou o técnico que tem acesso ao sistema. Pois não. Aí eu que faço esse cadastramento. Sim. Se conhecendo o fato ou não conhecendo o fato, é o que o Marcos falou, tem que apurar. Foi uma organização fora que tirava cerca de R$34 de cada um, indevidamente, sem autorização, mas que tinha sido cadastrado. Aí, quando a CGU percebeu devido à reclamação, a Polícia Federal Agora, chegou... você falou, Fernando, de como recuperar esse dinheiro. Por exemplo, difícil. Algumas detenções já aconteceram, por exemplo, imóvel de luxo, Ferrari, relógios caros importados. Isso pode ser transformado em recurso, mas não é o suficiente para... Mas quando é transformado em recurso, vai para o caixa único, né? Não vai para esse específico. Esse é o grande problema. Pode virar precatório isso? Pode. Vai virar, né? Vai virar precatório, infelizmente. Felizmente, teria que entender. Primeiro, fazer uma avaliação de quem deu autorização não tem direito. Sim. Agora, a maioria, 90% não deu autorização. Né? Exato. Não sabia. Exato. Então, esse tem direito à indenização. Você conhece bem o poder público? Não, conhece muito bem. Você pode falar de carteirinha. Vai para precatório. Isso, algumas cidades estão... O que nos traz uma sensação ruim, né, para essas pessoas que foram roubadas. Agora, quem tem que realmente ver quem se beneficiou disso? Tem. Sequestrar os bens. Isso. É uma situação óbvia, né? Porque se eu adquirir aqueles bens fruto de um... Não, a Polícia Federal... Ô, Marcos, a Polícia Federal fez várias prisões em vários estados, e eu pude ver imagens, não sei se você viu, carros de luxo, imóveis de luxo... São 6 bi, 6, 7 bi. Exato, muita coisa que custou dinheiro. Agora, tem um ponto. O controle da Receita Federal, seja federal, municipal, estadual, cresceu muito com a tecnologia. Mas tem certas coisas que, por mais que você tenha a contability, por mais que você tenha o controle... O Fernando? Não, o Fernando não. O controle, né? Pode continuar, Fernando, seu tal. Controle. O importante hoje, que eu vejo, é a lei proibir qualquer tipo de convênio, deixando apenas o consignado. Só que o consignado, na medida que a pessoa vai tendo idade, vamos dizer, 70 anos, Fernando, não pode ter consignado. Eu vou falar uma coisa que pode ser a maior besteira do mundo, mas eu acho que cabe essa pergunta e eu acho que você vai conseguir orientar muita gente. Eu, às vezes, fico entendendo, nesse sentido, que deveria ser autorizada apenas então somente para fazer um consignado só a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Também seria uma... Mas aí também a concorrência, muito maior. Aí porque o que acontece? Provou-se que essa concorrência passa a ser muitas vezes desleal. Ela é desleal. Por isso eu digo, a única forma é ser legislativa, convênio para remédio, convênio para comprar sapato. Exato. Nada. Exato. Deixa eu consignado, mas na medida que a pessoa vai aumentando a idade, se chegar em 65, 70, não dá mais consignado. Não. Porque ela é uma pessoa, em tese, sujeita à fraude. Ou então o próprio netinho, vai chegar a vovó. Exato. Aí a vovó vai lá e... Mas tem casos já conhecidos que muitos netos, ou até filhos, que ficam em casa, porque tem gente que voltou para casa com mais de 40 anos e utiliza o recurso da mãe. Da mãe. Ou a da avó.
E a gente tem casos aí de consignado feito para pagar a dívida de outras pessoas. Isso. E o aposentado passa a ser normal, lesado, normal. né? E outro ponto que também precisa atacar é o BPC. O BPC ele cresceu exponencialmente de 10 anos para cá. E 30%, não 70%, 30% são decisões judiciais para pagar o BPC. Então, nós estamos tendo um gasto muito grande social e que, muitas vezes, para pessoas que não preenchem os requisitos para receber o BPC. O BPC, o que é? Assistência social Sim. para as pessoas deficientes ou que não têm recursos, né? E é impressionante como nos últimos 10 anos subiu. Então, é outro ponto que tem que limitar essa questão do judiciário, da tanta decisões favoráveis a essas pessoas que não preenchem os requisitos. Exato. E, a par disso, o BPC tem que fazer um pente fino mesmo, porque ali é um vazamento de dinheiro extraordinário. Eu vou finalizar as notícias de Brasília com essa questão. A gente falou de fraude, mas a gente vai passar, por exemplo, já que o Fernando Chagas tocou, viu, Marcos, que o novo ministro da Comunicação assumiu, vai lembrar que o Pedro Lucas havia sido guindado 12 dias antes, falou, não, ótimo, fico feliz de ser convidado, e depois declinou do convite. Mas ontem o presidente Lula rapidamente já empossou aí no cargo Frederico de Siqueira Filho, ele que é ex-presidente aí da Telebrás, foi empossado ainda ontem como ministro das Comunicações, indicado pelo Senado, né, e principalmente pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, do União, e ele disse que o Frederico era uma pessoa que possui uma experiência de mais de 26 anos na área profissional nesse setor de telecomunicações e também TI, que é algo que o governo está patinando, né? Dos quais 21 anos dele, né, foram dedicados à empresa Oi. Então ele tem uma experiência grande, uma empresa que estava à beira da falência e conseguiu se recuperar. Saiu dessa falência, exercendo cargos de liderança em áreas de operação em várias outras áreas. Então ele é muito bem preparado e o Frederico de Siqueira assumiu, já dizendo que vai propor várias mudanças para a comunicação do governo, mas principalmente cortando gastos, né? O que é muito importante para um governo, precisa cortar gastos, isso é importante mesmo. Agora, fica claro também, né, o Marcos, quando você tem um escolhido, Pedro Lucas, ele diz, não, tudo bem, aceito, depois de 12 dias ele declina, ele diz, não, a minha permanência será mais importante como líder do Congresso. Alguma coisa aconteceu nesse interim e ele não quis aceitar e não assumiu. Aí eu fui pesquisar o que aconteceu. Ele tem denúncias de verbas que tinham sido passaram verbas como deputado para cidades e para parentes que são prefeitos nas cidades. Isso já havia acontecido com o outro, né, o outro ministro, o Juscelino, que foi afastado. Então, ele percebeu, falou, se aconteceu com o Juscelino, vai acontecer comigo, então é melhor nem aceitar, e não aceitou. Exato. Quando a gente usa esse ditado, era um escravizado, né, que estava lá no várias pessoas que poderiam comer uma mistura de água para fubá, né, fazer zambu, e, obviamente, quem olhava por cima via só o angu. Sim. Né, e aí não dá para enxergar a carne de baixo. Né? Exato. Então você vê que, acho que não vamos mudar jamais, né? Se nós olharmos até para historicamente. Não está escutando nada? Deixa eu passar aqui. Está aberto o microfone? Está aberto? É para cima. Peraí. Alô? Câmbio? Não escuta? Prossiga. Ok. Então vamos lá. Deixa eu só retomar aqui, eu não sei o que o pessoal ouviu. Que o viés de corrupção pelo ser humano, eu acho que é inerente à criação do homem, vamos dizer assim, né? E aí citando aquele xiste, né? Da carne embaixo do angu, que é um ditado que a gente utiliza costumeiramente, né? De quem alguém escondendo algo que não deveria estar naquele lugar, que é a carne, né? Obviamente, embaixo do angu, né? Pô? Eu não sei se isso vai mudar, né? Se nós olharmos a própria Bíblia, tem casos clássicos de corrupção. Né? Se nós olharmos qualquer coisa na história do mundo, tem casos clássicos de corrupção. E ela, infelizmente, sempre associado ao poder público. Muito mais do que ao privado, vamos dizer assim. Né? Pública, que é o dinheiro do outro, né? Ou seja, o nosso dinheiro. Eduardo,
Eduardo, jornalista, entenda o seguinte, e o Fernando passou grande parte da vida dele no poder público acompanhando e zelando, porque, na verdade, quando você está ali observando, você está zelando por aquilo. Inclusive, quando a gente traz aqui o secretário Leocádio, ele até cita, né, que são pontos primordiais, uma boa versação dos recursos, a boa administração, gerar desses recursos obras que vão melhorar a educação, saúde, infraestrutura, e a hora que não sobra esse dinheiro todo, mas quando não tem o dinheiro todo, buscar os recursos da iniciativa, seja lá de bancos aqui nacionais, bancos mundiais ou de fomento, isso é feito. Então, isso chama-se também responsabilidade. E muitas vezes, na escala estadual, municipal, federal, principalmente, observa na federal, ela é desvirtuada, né, Fernando? Muito, porque o controle, principalmente federal, o controle é muito difícil, tem melhorado. E não tem transparência, né? A transparência atualmente tem. Tem, mas você tem acesso às informações? Tem. Tem toda. O problema é que, o que você falou, a carne debaixo do angu. Ok. Como a gente a transparência é só para o angu. Vamos dizer, se acontecesse mesmo no poder público municipal, no Instituto de Previdência que faz, público que faz convênio com as entidades desviam esse dinheiro com o apoio de alguém de dentro. Por isso tem que ter o controle, e nesse caso, o que eu vejo é a legislação mesmo que tem que coibir esse tipo de punir, convênio. Né? Punir. E punir, né? Correto. A punição é fundamental. A hora que tiver a punição. E outro ponto, né? Caso da Secretaria de Finanças. Grande parte dos cargos da Secretaria de Finanças de Santos são privativos de servidor público. Possibilidade do servidor público fazer uma falcatrua, uma fraude, é menor do que gente de Pode fora. não evitar, mas é muito mais difícil e se fizer vai ser ele está vendo o futuro. Tanto que tem um termo jurídico para o funcionário público que se apropria, né? Inclusive, vale lembrar que o nosso secretário aqui da cidade de Santos, Adriano Leocádio, além de presidir a Associação Estadual, né, das Secretarias de Fazenda de todo o estado de São Paulo, também foi escolhido aí, vai participar da comissão, né? Isso. Vai observar, inclusive, recursos, né, que devem vir para os municípios, e acho uma escolha muito correta pela sua habilidade, pela sua capacidade e sempre pela sua clareza em relação a isso, né? E aí a gente percebe que isso faz falta mesmo. Mas antes da gente ir para o último intervalo, e aí eu quero pegar mais assuntos, e a gente vai vir aqui para a Baixada Santista, só para a gente esclarecer também, deixa eu mandar aqui um abraço para o Rodrigo Cardoso. Rodrigo, um abraço para você. Ele disse que é estudante de engenharia na Mauá. Uma boa universidade, é Mauá. Sim, uma das faculdades reconhecidas de engenharia no nosso país. Ele não é daqui, ele mora em São Paulo, está passando alguns dias com a vovó, falando em vovó, ele brincou, ele falou que ele não pega dinheiro emprestado da vovó de jeito nenhum. Nem faz consignado no nome dela. Não faz consignado, e ele lá acha lamentável. Parabeniza o programa. E ele perguntava aí aquela foto que eu mostrei não percebeu de dois jogadores, não são jogadores. É o vocalista da banda e o Rob e o guitarrista do Rob com a camisa do Palmeiras, Rodrigo, só para você entender, né? E o livro aí, para você que é estudante de engenharia, esse livro, nós temos aqui o Marcos Stort, que é engenheiro civil, é professor. Marcos, quando é que surgiu a ideia da concepção deste livro? Na realidade, a primeira edição dessa publicação foi em 1979. Ok? Nós estamos aqui na sétima edição. Sétima edição, né? ampliada. Bem ampliada. Eu já sou um dos coautores, né? Desde a sexta edição. Né? E agora com esta sétima edição, que foi publicada agora dia 31 de março de 2025. Sim. Esta edição. Né? Com uma vantagem que hoje nós temos, que você tem o aspecto de livro digital, né? Sim. E dentro dessa publicação, eu particularmente estou usando recursos de QR Code, onde essas páginas se multiplicam em dezenas até centenas. Você já presenteou essa edição ao presidente Marcelo Teixeira, a família Teixeira, porque eles gostam muito do número 7. Eu acho que seria até interessante para formar. Tem um curso de engenharia lá. Não deu tempo ainda, mas a sexta edição, por exemplo, a sexta edição já está na biblioteca então, da Faculdade de Engenharia. Humildemente, eu sugiro para você, porque a família gosta muito, o Marcelo, presidente do Santos, quem sabe traz bons vendo, ele tem isso dos números, né? Ele gosta muito do número 7, então por ser a sétima edição, acho que seria até interessante. Você sabe que esse número 7 é interessantíssimo, né? Falando eu sou nascido no mês 7. Pois é, e tem aqui, principalmente nos países
nórdicos e na Irlanda, tinha aquela história do sétimo filho, né? Aí eu já não conheço. Tem um negócio assim, o número 7 é fantástico. Porque tem que ter 7 filhos, é isso? O sétimo filho do sétimo filho deve ser extraordinário, entendeu? Então, quem sabe esse sétimo filho aqui também tem... Eu tenho certeza que ele tem poderes extraordinários, né? Porque o que tem aqui são inúmeros coautores e para quem está abraçando a área de engenharia civil, é realmente uma biblioteca. Completa. Deixa eu te perguntar, completa. O teu capítulo fala especificamente de impermeabilização. Mostra aí no livro, por favor. Põe aqui, a câmera vai captar aqui a imagem, né? Olha, a Virgínia já abriu, ótima, Virgínia, abriu a imagem. Pronto, aí, ó. 31. Tá ótimo, tá aparecendo bem, 31, né? Tá ali, ó. Caminho do 33. Ó, introdução, ó, mantenha assim, Marco, por gentileza. Introdução, conceitos e definições relacionadas com impermeabilização, tipos de impermeabilização, manual de segurança em serviço de impermeabilização e por aí vai. E tem o QR Code, né? O QR Code ele remete para duas situações de publicação que eu acho muito interessante. Diga. Uma é sobre elaboração de projetos de implementação. Olha aí que legal. Tá aí aparecendo também. E o outro item é sobre itens de segurança, porque essa é uma atividade que, inclusive, está prevista dentro da NR18, que é a nova regulamentadora de segurança do trabalho. Mais o QR Code. Mais um está aqui, ó, na página embaixo aqui, já tem mais um aqui embaixo. Isso daqui significa o seguinte, que estas parcas páginas que aqui estão... Esse QR Code dá acesso a um monte de informações. Eu diria que, somando as duas coisas, vamos ter aí mais ou menos 150 páginas. Nossa. Com fotos, com gráficos, muito bom. Com dados concretos, que é muito interessante. Onde pode ser adquirido esse livro? Eu compartilhei já com você. Tenho, inclusive... Já que eu não ganhei, não recebi, vou ter que adquirir, de algum jeito. Um cupom para desconto de 25% na aquisição do livro. Está dentro do cupom que eu já lhe mandei. Para esse aspecto, é dentro dessa situação da editora, né? Que é a GEM, né? Ou entrar com esse título daqui, se você entrar com esse título no Google, ele já vai imediatamente transmitir. Perfeito, já vai encontrar. Como você já tem o cupom, compartilhe o cupom nas suas redes sociais. Pois não. E aí as pessoas também terão direito ao desconto. 25% de desconto, não é um desconto. Não, pelo contrário. Uma coisa bastante interessante. Num país como o nosso, que tudo vale a pena ter desconto para você comprar, é ótimo também, né? Nós vamos ao último intervalo, na volta a gente tem mais informações, só antes, né? Holandeses demonstram, né, interesse em Túnel Santos Guarujá. A afirmação não é minha, a afirmação é do governador Tarcísio Gomes de Freitas, ao lado do ministro Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos. Só passar a palavra primeiro para ele, como é engenheiro. Holandês não tem nada de bobo, né? Sabe fazer túnel e sabe segurar a água. E sabe segurar a água, né? Esse módico túnel que estão executando lá é de cerca de 17 quilômetros. Pequeno túnel. Comparado com o nosso aqui, que são muito... Eles vão ter dificuldade de fazer isso. Omar, eles vão ter dificuldade de fazer isso pequenininho. Vão ter dificuldade. Também acho, porque de maquete eu acho que eles não entendem. Mas aqui no nosso país, inaugurar maquete é um negócio... Agora, nós já vimos muitas vezes. Duas empresas de construção da Holanda, que são especialistas, inclusive, em obras de grandes rodovias, túneis desta forma, se interessaram e o governador ficou contente. O governador que saiu no início da semana para a Europa, começou por Portugal, está na Holanda, vai conversando com outras, até com chineses, inclusive em Portugal ele conversou com uma empresa chinesa, que é sócio de uma empresa portuguesa, que também ficou de dar um interesse, mas os holandeses já foram rápidos. Falaram, opa, vamos, quem sabe... Ainda bem que não é de abril, viu? Já passou. Já passou. Inclusive o anúncio do foi antes. Isso. Mas o leilão é dia 1º de agosto. 1º de agosto, está chegando. O que nós estamos preocupados aqui como moradores da região é que essa questão da mobilidade está muito atrasada. Sim. Estamos sofrendo isso. E cada vez que eu vejo... Posso te fazer uma pergunta antes de passar para o Fernando, que eu recebi, no mínimo, aí umas 100 indagações, eu não respondi nenhuma e disse o seguinte para todos. Eu não sou engenheiro, não tenho capacidade técnica de falar. Se falar, é achismo. Como eu não gosto de fazer exercício de achismo, tem um engenheiro aqui. As pessoas ficaram muito assustadas com o que aconteceu no último final de semana, no sábado, com aquela chuva que alagou a região toda, inundou a região toda. Vou dar um exemplo, Canal 3... Acho que do Elton Rocha Ribeiro já deu bom dia a ele, disse que o Canal 3 virou Veneza, que se confundia as
avenidas com canal, porque não teve vazão. O túnel é imerso, o túnel vai para baixo. Olha só, ele não é submerso. Olha como a língua portuguesa é interessante. Ele é imerso. Né? Certo, ele é imerso porque ele está imerso, porque ele está apoiado sobre o leito marinho, correto, que na realidade é onde existem as torres de transmissão de alta tensão isso, hoje, porque ali nós temos uma faixa de leito rochoso, isso, ok, que é diferente de todo o entorno que nós temos, que é lodo marítimo, e ali você tem uma condição de apoio que serve para este fim específico de um túnel aí a imerso. Dos 100 ouvintes da Rádio Star News, nova fase aqui depois de 2 anos. Essa água, se o túnel é para baixo, ela iria para onde? A água só fica pelo lado de fora do túnel, né? Então não tem problema nenhum. Não consegue entrar, não teria, o túnel, água não desceria. Não, olha só, nós temos uma... O pessoal pegou o exemplo das garagens subterrâneas de prédio e eu vi várias cheias de água. Nós tivemos uma situação agora, nesse fim de semana, não me esconda nada, que foi em São Vicente, né? Mas isso inclusive está aí na mídia, uma troca de farpas, né? De responsabilidades, amarela, né? E como a gente já falou em off, ninguém quer assumir a paternidade de filho feio, né? Mas peraí, ninguém quer. Mas peraí, você mudou de assunto, não vai fugir do assunto. Do túnel? É do túnel. Não, o túnel tem plenas condições de ser executado hoje. Nós temos há problema de tecnologia sobrando no mundo. De água com uma Olha, nós temos o túnel do Canal da Mancha há quantos anos? E lá nós estamos falando de profundidades muito maiores. E quanto mais profundo, mais pressão eu tenho exercendo sobre aquela estrutura. Né? Não é o primeiro túnel que essa empresa holandesa está fazendo. E nós estamos falando de um túnel, nesse caso específico da empresa holandesa, no Mar do Norte, que é um mar muito perigoso e muito complicado de você lidar. Até passou. Tecnicamente, nós temos plenas condições de fazer o túnel funcional e prático, tá? Desses nossos fantásticos 800 metros. Inclusive o Ari aqui... Faz 100 anos que a gente não consegue, pô. Se fizesse 10 centímetros por ano, vai fazer as contas aí, Fernando. Já tinham feito quantos metros de túnel? O Ari, que é do Boqueirão, ele é ouvinte aqui da rádio, espectador também, está sentindo falta dos especiais. A gente teve uma transição no final de semana, não houve especial. O Ari, ele disse aqui, por que não rever, né, a legislação de Santos e proibir a construção de novos edifícios com garagens subterrâneas, nível para baixo? Porque não pensar em aumentar esse nível para cima, ao invés de mandar para baixo, aí tem que colocar essa apreciação da Câmara. Né? Alguns prédios já estão fazendo subterrâneo, mas sobe e depois desce. Olha só, gente, tem plenas condições técnicas de você manter um subsolo estanque. O problema não é o subsolo. O problema é que nós temos uma rede de drenagem que precisa ser repensada. Ok? O fato é que nós tivemos nada fora da média anual. Chove e vai chover esse ano a mesma quantidade que chove todo ano. Nós aqui já tivemos na nossa adolescência andando com água na cintura. Aqui no Canal 3, na esquina do Galeão Carvalhal, água na cintura. Ainda, então não, eu estou falando de adolescência, por favor, não vai assim, já teve. Então, não é novidade esta circunstância. Nós temos uma aspecto... Mas na época a gente não tinha a impermeabilização do solo que a cidade começa mais ou menos, né? Não, mas o solo que nós temos é um solo que ele não é um dos melhores solos. Sim. Ele não é um solo que conduza com permeabilidade, muita facilidade, esta condição de água. E lembre-se, nós temos o mar, nós estamos numa ilha. Então, se nós coincidimos com uma precipitação e mais uma maré alta, que nós vamos ter novamente, acho que agora, na semana que vem, dia 27, a previsão, inclusive, pico de maré alta, chuva, né? É de mais chuva. Aí você tem um complicador, né? E não adianta. Nós temos que entender, ou nós convivemos com esta circunstância e nos preparamos para isso, ou nós tomamos uma outra providência de uma macro drenagem com conceitos de retenção de água, né, que eu não gosto dessa palavra, porque ela ficou mal vista, né? Piscinão, né? Que na realidade são células de contenção, que pode estar inserido numa revisão do Código de Obras para que as novas edificações contemplem mini piscinões, que você tem espaço para isso, embaixo das rampas de acesso para o subsolo, você tem áreas que você pode utilizar e que façam uma contenção, e esta contenção seja colocada depois na rede de drenagem, que certamente precisa ser revisada. A única vez que nós fizemos isso foi o engenheiro Saturnino de Brito. Mais de 100 anos. Entendeu? Há mais de 100 anos. Que tirou a cidade de Santos de uma epidemia de malária, que não era impossível viver na cidade,
por conta já das inundações que existiam. Ele deu o norte, né, para toda a Ou seja, o fato de eu ter terrenos não construídos não evitou as inundações por causa da condição de solo específica que nós temos na nossa região. Você falou da macrodrenagem, eu recebi aqui, então, era o deputado, e ele foi naquele momento, né, cada um tem uma visão, mas ele foi muito assertivo, era então o deputado federal Alberto Mourão, e disse, olha, temos que sentar com o Paulo Alexandre Barbosa, sentar com os deputados da região, com os deputados estaduais, federais, todos, a gente tem que pensar justamente o que você falou, fazer uma macrodrenagem em torno de toda a ilha. E mais, ele dizia, além disso, nós temos a questão portuária, que é importante também pensar nisso, temos os rios, que assoreiam as cidades por dentro. Se eles não forem desassoreados, nós vamos sofrer demais. E ele dizia só que o maior problema, e aí eu passar para você, Fernando, é que nós não temos recursos em monta para fazer. Qual seria a solução, Fernando? Não, além das condições climáticas que mudaram no mundo, nós estamos com os grandes centros e médios centros, tá, como o Marcos falou, na nossa infância, né? Continua a mesma macrodrenagem. E as condições climáticas pioraram e vão piorar cada vez mais. Eu diria o seguinte, nós estamos tendo concentrações de chuva em alguns períodos, né? Mas na média está chovendo a mesma coisa. Chove mais de 2 mil milímetros por ano na cidade de Santos. Não tem jeito, e vai continuar chovendo, porque esse paredão que tem aqui, e nós sabemos disso, quem mora aqui, quando a chuva vem pelo mar, está lascado, vai chover e não vai chover pouco, porque ela não consegue ultrapassar essa barreira de 700 metros que nós temos aqui. Tá? E olha que, notadamente, a gente tem observado chuvas muito mais intensas na capital, São Paulo, e Grande São Paulo, até a fronteira aqui, e não chove aqui. Sábado, foi um caso emblemático, choveu aqui, não choveu lá. Eu estava em São Paulo, choveu, mas choveu muito pouco. Nada choveu no ABC emÃo Paulo na semana retrasada, em Santos não choveu. Agora, dessa vez choveu aqui, não choveu em São Paulo, mas choveu no ABC. Agora, mas só para comentar, havia chovido muito sexta-feira em São Paulo e a previsão não era de muita chuva aqui no litoral. Não era. Então, quer dizer, bem-vindo a Santos. Mas só lembrando, né, Fernando, para devolver a palavra para o Fernando, são previsões. Previsão não quer dizer certeza. Quanto à questão da macrodrenagem, precisa de muito recursos. Nenhum município tem esse recurso. Pode pegar, fazer como o prefeito Rogério Santos fez, o prefeito Paulo Alexandre tinha feito, pegar recursos nacionais e internacionais. A nossa capacidade de endividamento é muito grande. Mas aí eu estou com o Mourão, tem que fazer uma macrodrenagem da região. Toda, exatamente. Toda. Se não fizer isso, aí os recursos têm que vir de Estado e da União. E mesmo assim são recursos... Nós tínhamos antes, era o DENIT? Não, o DENIT existe ainda. Então, mas tínhamos um outro que não existe mais, que também fazia parte disso. Na realidade, você tem uma rearrumação hoje. Nós temos até uma secretaria ligada hoje ao Ministério para o aspecto das hidrovias, resgate disso. Olha só, Santos é uma cidade peculiar. E nós pagamos por morar aqui o preço disso, né? Santos é uma cidade aberta para o mundo. 70% das exportações do país saem e entram pelo movimento do porto, pelo Porto de Santos. Isso vai continuar. Nós temos que pensar que isso daqui é um local que tem que ser tratado pela federação completamente diferente de qualquer outra cidade. Mas não tem isso. Porque então, pensar na macrodrenagem significa o seguinte: todo mundo ficou entalado sem entrar e sair da cidade. É prejuízo para todo mundo. Só pegando de gancho que o Marcos falou, ainda estava no Departamento de Orçamento e Gestão da Prefeitura de Santos. Quando fez a macrodrenagem da entrada da cidade... Zona Noroeste, né, vamos dizer assim. Mas ali, na pontinha, né? Na pontinha. Chico de Paula, São Manuel, precisava também mexer, é tubulação que fala? Isso, embaixo da linha Fé. Ou galerias, né? Embaixo da Ria Fé. Depois nada, do muro, isso, mas era obra federal. Isso, e a União não fez, e nós tínhamos recursos para fazer isso. Sim. Só que do muro para o porto... Exato, é a área do governo federal. Nós não podíamos a área da União. E isso, muito bem lembrado. E nós tínhamos recursos e pedimos autorização, a União não deu. E é a área do porto, a área federal, e não fizeram. O que acontece? Nós temos ali uma grande concentração de água, nós voltávamos de São Paulo no sábado à noite, e tinha lá uma grande quantidade de água, estava alagada aquela região, Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Não há um extravasamento dessa água. É um estrangulamento, na realidade. E aí que está o próprio prefeito Rogério Santos,
o Wagner Ramos esteve aqui recentemente, um abraço ao Wagner Ramos, também sempre nos acompanhando, ele dizia, nós temos a primeira área de retenção de água que foi feita, mas mais 9 precisam ser construídas, pelo menos. Sim. E isso requer... Macro-drenagem. Macro-drenagem. Eu trouxe aqui o Leocádio, ele disse, já existem recursos voltados para essas obras vão continuar, mas é muita coisa por fazer. Eu vou um rápido intervalo, já vou deixar no ar aqui uma pergunta para o Dr. Roberto Monteiro. Dr. Roberto, a gente deu uma subidinha rápida, porque a gente está reformulando a estrutura da rádio. Como o senhor falou aqui, é legal, bacana, essas mudanças são produtivas, mas não sumam. A gente não sumiu, a gente está de volta. E ele perguntou se o Fernando ia falar do Gabriel Galípolo. Vai, doutor Roberto, vai. Porque, inclusive, o senhor havia me mandado ontem. E depois vamos falar sobre o caso lá de São Vicente, do prédio que virou um prédio submerso. Nós temos dois amigos, né, Virgínia? A Margarete e o Fernando, que é engenheiro, só que é engenheiro da área elétrica. Ele, inclusive, é engenheiro responsável pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, mora quase do lado. E aquela cratera que abriu na rua Pero Correia, com a Marechal Deodoro em amarela, esquina de um prédio que é novo, aquele prédio não faz muito tempo da sua construção. Eu me recordo, inclusive, ali era uma academia, foi edificado um grande edifício, mas ali não abriu um buraco, abriu uma senhora cratera que engoliu o poste de iluminação da rua. E aí também vem o prefeito Caio Amado, dizendo que estamos aqui trabalhando em loco. O prefeito não trabalhou nada ali, Caio Amado. Quem trabalhou foram os técnicos da Defesa Civil, também ali da Sabesp, e agora a prefeitura está jogando a responsabilidade para todo mundo, menos a dela. Todo mundo tem responsabilidade. E daqui a pouco o Marcos, como engenheiro e professor, vai explicar sobre isso. E para o Fernando aqui, doutor Roberto, que diz que em Bertioga chove a cântaros, né? Ele diz que lá chove no bar Pinga. Doutor Roberto, desembargador, já jubilado. Por isso que a gente chama de Bertiágua. São Sebastião Trovão, Uba-chuva. Olha, a cabeceira do Rio Itapanhaú, chove e o Rio Itapanhaú é o rio que chega e cruza a cidade de Bertioga. Chove na cabeceira do Rio Itapanhaú, a mesma coisa que chove na selva amazônica. Mas só deu nomenclatura para essa cidade. E Santos pode ser chamada como? Porque também quando chove... Não, vamos chamar assim da Veneza sul-americana. Veneza. Que inclusive tem a La Aqua Alta, ok? Que todo mundo está lá fazendo o seu café, o seu jantar, com botas, sentadinha na mesa ali na Piazza de São Marco, sem nenhuma dificuldade. Qual é a embarcação utilizada em Veneza? Traghetto. Se sábado eu tivesse umas 100 delas, eu teria ficado rico. Domingo, o que mais... Não, você estava 100. Eu estava 100. Mas não estava com. Não com, mas não, se eu tivesse um número de 100 para alugar. E no domingo, né, Virgínia, eu nunca vi tanto caminhão de empresas distribuidoras. Não, e caminhão prancha, para poder tirar os carros da garagem guinchado, que não tem condição de funcionamento. Domingo foi uma farra. Exacerbaram no custo, porque era domingo de Páscoa, então não teve jeito. Mas fica a pergunta aqui na volta do intervalo, a gente já estourou, mas o Fernando vai responder. Gabriel Galípolo, ele é familiar? É, bastante. Ele é presidente do quê? Banco Central. Sim, senhor. O presidente do Banco Central diz que inflação está acima da meta e elevação da Selic tornou menos atrativo apostar contra o real. Galípolo afirmou que a inflação do Brasil está acima da meta de 3% e bastante disseminada, não sendo pressionada por alguma razão pontual. Qual seria essa razão? O que estaria afirmando Gabriel Galípolo, que tem até um senso de humor até mais elevado, que é o antigo presidente, né? O Roberto Campos. Nossa, são pessoas diferentes. Diferentes, mas eu quero entender, porque eu não sou apto à economia, o Fernando é, já o nosso querido Marcos Storch também o é, porque é um homem que adora cálculos, né? Ele passa o dia calculando, e segundo ele, se eu tivesse contratado pelo menos 120... Como é que é o nome da embarcação? Traghetto, né? Traghetto. Teria eu ficado bem financeiramente para os próximos 40 anos. Porque ia ter clientela esperando, né? Eu seria aqui um novo aplicativo para o Santista. É isso mesmo. Podíamos até arrumar um nome para ele, né? Já que tem Uber, tem 99, como é que vamos fazer o que? O doutor Roberto já mandou aqui dizendo o seguinte... Já que no bar pinga... Ele está se referindo, a gente está se referindo a gôndolas. A gôndola é o aspecto romântico, né? E não custa barato. Agora tem que ter o aspecto funcional. O aspecto funcional é um barco movido... É para aqueles mais abastados. É bem abastado, né? Porque, e para ser gondoleiro
briga para mais de metro lá, meu. Não seria para o nosso caso. Não é o nosso caso. Aquilo que o Paulo Schiff canoa havaiana. Canoa havaiana. Aqui tem bastante. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Mas é que a canoa é muito grande. Remador de canoa havaiana. Fernando, a canoa é muito grande para andar no canal. A gôndola até o problema é a ponte. Ô, Fernando, mande um recado para ele. Estaria Paulo Schiff, na sua sabedoria, né, que ele mesmo fala, com a sua experiência no jornalismo, já prevendo que remar é preciso? Remar é preciso. Talvez ele tenha sido sagaz nessa observância dele, né? E remar é preciso. E do Galípolo? Não, a gente vai para o intervalo, você responde. E o último intervalo, Virginia, vamos lá? Vamos ao último intervalo e na volta final, né? Um abraço também ao Douglas Santana, ele está dizendo o seguinte: Eduardo, você está de brincadeira, né? E o seu convidado aí é esse aqui, é o seu Marcos, né? Diz que choveu a mesma coisa de sempre, é que não choveu na casa dele. Choveu, sim. A casa inundou. Estou falando por ano. Na média. Não vai chover nada mais do que chove na média. Eu entendi, viu, Douglas? A média e outra. Moramos, como muito bem lembrou o Marcos e o Fernando também, moramos numa ilha, né? Como verdade, São Sebastião, caiu uma pancada há 2 anos. Sim. Isso, 2 anos. Mas se você pegar a média, ela é isso mesmo. É que assim, se concentra. Veio tudo num dia só. Na mesma hora. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? E coincidiu com o Maré Árvore também. Isso. Segundo você, Douglas, o senhor Marcos, que é engenheiro, né? Não estou justificando, não, viu? Não. Continua tendo necessidade da macrodrenagem. Aí ele está de brincadeira com você. Ele perguntou o seguinte: onde se encontra a tampa do ralo? Na realidade, você pode até deixar sem tampa, né? Não temos aí a famosa boca de lobo. O detalhe é que não tem ralo suficiente, Douglas. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Ele disse que domingo vai ser 3-0 para o Bragantino na estreia do Neymar. Nossa Senhora. Eu acho que você não é santista, não, né? Ele falou que é brincadeira o Neymar, mas ele gostou da sua colocação, ele está atento ao programa. O senhor citou aí que, como é que é a questão quando não se valoriza? Você falou que algo que se deprecia fica mais fácil de ser vendido. Não, quem deprecia quer comprar. Isso é mais velho do que angu embaixo da carne, embaixo do angu. Depois o Fernando fala do Galípolo. Intervalo, a gente volta. Amigo dele, hein? Amigo do Fernando, hein? Amigo do Fernando. A gente vai com a partezinha final para o Fernando comentar do senhor Gabriel Galípolo. E fala aquele ditado do Roberto, que lá em Bertioga está o quê? Chovendo a cântaros e no bar o quê? Pinga. Meu Deus do céu. Eu tive que ouvir, mas ele tem razão, viu? Vamos lá. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. A M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço de oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre vai ter visto aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Para encerrar, voltando aqui rapidamente com o programa Ponto a Ponto, já estourando o tempo. Nós tivemos ontem 2 jogos, o Corinthians pela Libertadores venceu 1-0 e o Palmeiras jogando em quase 4 mil metros de altitude, vencia 2-0, empatou 2-2, mas o argentino Flaco Lopes disse que não é flaco não, viu? Fez o terceiro, o Palmeiras venceu. Detalhe, 3 vitórias, o único brasileiro a vencer as 3 partidas até agora na Libertadores, o único time brasileiro na história que já venceu 2 jogos lá a quase 4 mil metros, só 4 derrotas lá do Bolívar, lá. Na Bolívia, a quase 4 mil metros. E 2 são do Palmeiras. Então, parabéns aí para o português Abel Ferreira. O Palmeiras é favorito, então. Não sei se é favorito, mas começou muito bem. Agora, Gabriel Galípolo é favorito ou ele vai ficar sempre na suplência? Não, o mercado... Não, o ponto, que fala o ponto, antes da eleição do Trump, você tinha um cenário mundial e que afeta o Brasil. Depois do Trump, ou no momento do Trump, daqui mais, temos o quê? Mais 4 anos, né? Se ele mantiver essas tarifas que ele está impondo ao mundo, não precisa nem a da China, de 10% para o resto do mundo. Vai haver uma desaceleração no mundo, e vendo uma desaceleração no mundo, vai cair o consumo. Caindo o consumo, o Banco Central está verificando que talvez não precise chegar a 15,25%. Mas ficar em 15,75. Quando ele diz o ponto é isso, eles estão aguardando. Qual o movimento da economia? Se continuar assim, o movimento da economia será
no mundo, desaceleração da economia e estagna a inflação, e a inflação aumentar. Sim. A inflação no Brasil não vai aumentar porque os juros aqui no Brasil já estão muito altos. Sim. São juros exagerados, mas eles não vão diminuir. Eles simplesmente não vão aumentar a 15,25, deve ficar em 14,75, devido ao que eu já falei, a desaceleração da economia. Agora, tá, no mundo e no Brasil, em qualquer lugar, está tudo muito incerto. Principalmente, o Marcos, que é engenheiro, ninguém vai investir em uma nova fábrica ou na sua atividade, enquanto nós tivermos essa insegurança econômica e jurídica também. O próprio Donald Trump criou uma certa insegurança para todo o mundo, o comércio. Isso é a estratégia dele, vê o livro dele, pô. Ele fez isso com o anunciante, ele solta o bode na sala, entendeu? Não, mas ele dessa vez ele perdeu a mão. Mas é que é o lado exagerado, né? Histriônico, que é do. Não, mas é típico dele, né, pô? É típico dele esse tipo de coisa, né, pô? Negativo na própria indústria americana. Sim, ele está afundando a própria indústria americana. Marcos, ele é presidente da maior potência econômica, exato. Ele não poderia ter exagerado. Sim. E agora ele está com o pires na mão pedindo para a China sentar. A China não vai sentar. Não vai. Na verdade, quem tem os Estados Unidos na mão nesse momento é a China. É a China. Porque a China, basta dizer, a declaração, me foge agora o nome, do presidente da Apple, ele declarou que é impossível, inviável de se produzir iPhone nos Estados Unidos. E ele declarou o seguinte, que o presidente está sendo irresponsável porque ele lembrou que o iPhone é produzido na China, na Índia e em Taiwan. São 3 locais asiáticos. E que, na realidade, nesses dois outros países, nesses outros 2 países, o principal acionista é chinês. Ele só abriu para poder fugir, aspas, de barreiras alfandegárias ou restrições, quando ele colocou na Índia e quando ele colocou em Taiwan. Nesse sentido, mas são chineses. Vale até ressaltar, né? E é importante frisar, que o Brasil se ateve nesse ponto, o governo, acho que foi a diplomacia foi correta. Foi a diplomacia brasileira não é de governo, é de Estado, como em qualquer lugar. Sim. E a diplomacia brasileira é de carreira, ela foi muito bem na negociação. Foi até agora o melhor país que saiu na negociação. Está prejudicado também com os 10%, né? Sim. Agora, a maior vítima dos 10%, o próprio americano. Americano. Ele Você veja que o americano já começou a sentir. O americano é o que mais consome roupas de marcas esportivas. Então você veja que isso está sobre. O senhor. Você vai em algumas cidades, principalmente onde o Trump ganhou, está todo mundo apavorado, está faltando mão de obra. O Elon Musk teve 79% de baixa das suas ações, até ela está caindo. Até que agora deu uma recuperação. Então é bem complicado você verificar isso e pedir responsabilidade. O que me assusta nisso tudo é não haver reação das instituições americanas e do Partido Democrata. O Partido Democrata, pelo que eu fiquei sabendo, de gente que trabalha nos Estados Unidos, está esperando o Trump se enforcar sozinho. Eu acho isso um risco. Muito sério. Porque ele tem muito tempo pela frente ainda. E a caneta está na mão dele. E ele gosta de usar caneta, hein? E mais, viu que ele jogou as canetas para o público, né? Não, ontem ele lançou em lojas para comprar o boné vermelho, saudando que ele é candidato em 2028. Está lá 2028 candidato. Eu falei isso. A eleição. Agora, sendo que a própria Constituição americana não prevê isso. Não permite. Aí que eu digo, há uma paralisia das instituições. Agora, o que vai derrubar o Trump é o próprio povo americano, na eleição de meio de mandato em novembro do ano que vem. Se a economia caminhar para aquilo que nós imaginamos, ele vai virar A economia é a única coisa que funciona na cabeça do americano. Principalmente os estados que a gente chama do corredor meio-oeste, ele só está interessado no umbigo dele. A maioria não sabe nem sequer se Washington é a capital federal dos Estados Unidos. Ele está interessado, ele nasceu naquela cidade, ele vive naquela cidade, ele vai morrer naquela cidade, nós estamos falando, não tem interesse. Agora, a grande dificuldade é que toda mão de obra que nós temos hoje, que o americano já não quer mais, já não é de agora, né? Nós estamos falando desde o início dos anos 1960, é de latinos. Né? E de imigrantes, né? E olhando para o passado, de um país que foi feito por imigrantes. Né? Então, é muito complicado essas situações do que ele está adotando, porque isso impacta em todo mundo. Bolso americano também. Né?
Né? Então, isso é uma circunstância que, até onde ele está trucando, né, vamos dizer assim, né, porque pode ser uma circunstância em que ele está criando uma dificuldade para poder vender uma facilidade, vamos dizer assim, no aspecto de negociação, em falar o que sempre falou, né, de forma um pouco, eu diria, falastrão, né, de que ele provocou a situação, falou, não, eu não vou negociar com ninguém, quem quiser é que venha aqui negociar comigo, tá certo? E a China é aquela história, nós despertamos o gigante, né? Exato. Bom, infelizmente a gente estourou bastante o tempo. Deixa eu só passar um recado pessoal aqui, né, Virgínia? Só lembrando, procurar o nosso novo site, radiostanilsantos.com, não tem BR. Você vai ver uma nova visualização, uma nova logomarca. A gente vai produzir ela já para a semana que vem aqui no nosso monitor, você vai identificar. Dentro, na abertura desse novo site, você já tem o acesso ao nosso novo aplicativo para iOS, para Android ou Android OS. Por lá você vai ter vários acessos também. Em Radiosnet e outras plataformas, a gente vai voltar também a ter o nosso sinal normal. É que a gente mudou tudo, né? É um trabalho complexo, um trabalho de engenharia, na verdade, e o Stort sabe disso. Em comunicação também tem engenharia, e a gente aqui produziu uma diferença com uma outra empresa de tudo. Então, tudo, a Rádio Stanil Santos, potencial ainda mais forte de áudio, vídeo. Se a gente já chegava no mundo inteiro de uma maneira, a gente vai chegar cada vez mais forte para trazer informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Quero agradecer demais as participações do professor universitário, engenheiro Marcos Stort, engenheiro e também diretor técnico da A2S Engenharia e Perícia. Obrigado, parabéns pelo livro, por ser um dos pais aí desse... um dos coautores, né? É uma emoção interessante pegar o livro impresso nas mãos, né? Sim. Eu acho que eu sou de uma geração em que o digital, acho que privilegiadamente, nós somos educadamente e parcialmente, aos poucos, saindo do analógico ao que nós temos hoje, né? Eu acho que isso foi um privilégio para nós que estamos nessa geração, até que chamam de baby boomers, né? De 50 até meados dos anos 60, 64, 65, né? Mas que o aspecto físico de você pegar um livro e poder folhear o livro é uma sensação diferente, né? O cheiro do livro. É uma coisa que faz parte do nosso DNA. Exato. Né? Não sei se a garotada que está agora, que já nasceu digital, vai ter este prazer, porque para nós, e particularmente no meu caso, é um prazer folhear um livro. Eu não abro mão do livro. Nem eu. Até os jornais eu tenho aqui pela consultoria. Sim. Mas um determinado jornal eu compro, porque eu quero folhear. E outra, é aquela coisa, sabe quando você... De novo, isso. Tem uma compreensão, peraí, eu quero entender exatamente. E aí você vai lá procurar no jornal, o jornal impresso, isso tem também. E Edu, rapidamente, o Marcos falando do livro, né, falando na geração digital, né? Não sei se você concorda, rapidamente. Eu até conversei com o William Tavares a respeito disso. Abraço ao nosso grande William Tavares. Né? A internet, ela democratizou, sim. Facilitou o acesso à informação. Porém, ela também faz muita desinformação. Por que eu falo isso? Tem pessoas que sabem que eu já fui jornalista de automobilismo e param para conversar comigo sobre automobilismo. E eu vejo que elas estão totalmente, mesmo vendo na TV ou lendo, sim. Elas estão totalmente desinformadas. Exato. Aí eu vou ver onde vem essas desinformações. Tem vários canais de especialistas em automobilismo sim. no YouTube. E aí eu fui ver. Passam informações erradas. Não, erradas não, pagas para este fim. Então. Exatamente para esse fim. São como é que é os promotores, os alavancadores de acessos e de hits na situação. E as pessoas põem na palma da mão e acham que é verdade. E criam uma verdade que é irreal. E as pessoas, e não adianta você... Não, e ninguém questiona. Ninguém questiona. Que é o exemplo mais emblemático disso, aquelas correntes de ajude isso, ajuda aquilo que rola no WhatsApp, e a pessoa não checa a origem da informação. E é uma fake news, pô. Exato. Mas foi o Eduardo que me mandou, que eu conheço ele há tanto tempo, e daí o Eduardo também está repegando. Eu já não mando justamente por isso. Não dá. Eu não sou... Não dá. Eu só repercuto que eu checo, que eu sei que tem isso. Se você vai compartilhar a informação, a responsabilidade é sua também. Checa a informação. Você pode até responder um processo se você
compartilhar algo que não seja correto. E o que tem muito, vai pegar a Fórmula 1, ontem até discuti com um amigo meu, ele pega o resultado e depois ele vai achar a premissa. Ele quer explicar... Aí ele torce. Aí ele torce. Exato. Aí ele torce, Marco. E não na torcida no bom sentido, ele torce Aí no ele mau torce, sentido. Exato o que eu ia falar, ele torce e distorce. Fernando, um abraço abraço, também, até a final de próxima. semana. Curta bastante final de semana com chuva, Isso. mas tem uma boa notícia para você. As chuvas vão ser mais intensas, provavelmente entre hoje e amanhã, e domingo o tempo já vai melhorar e abrir. Não chovendo segunda, terça e quarta que eu vou para São Paulo, tá muito bom, viu? Bom, né? Tem algum bairro específico que o senhor vai para São Paulo? Não, ou eu fico, Porque tem áreas em São Paulo. Depende, mais, verdade. menos. Verdade. Ou eu fico no hotel que a consultoria paga, ou eu fico no meu sobrinho. Então, Tanto o hotel como o meu sobrinho são perto da Paulista, né? Então, só estaria mais próximo da Zona Oeste de São Paulo. Está no espigão da Paulista. Se não dá a Paulista, acabou o mundo. Aí nem o prefeito Ricardo Nunes dará mais entrevista. Acabou o mundo. Não, já a minha sobrinha, por causa de questão de trabalho, em São Paulo você tem que ficar perto do lugar que você trabalha. Né? Ela mora perto das Nações Unidas. Senão você fica 4 horas para ir voltar do trabalho. 2 isso mesmo. horas. Ela mora nas Nações Unidas, do lado. Então, você fala 2 horas para ir. Na volta, que ela vai de manhã cedo. Na volta, 2 horas. Mas 2 horas. se você morar na periferia, então, pior ainda. Virginia, vamos embora? Final de semana ótimo, mas acompanha a Rádio Star News aí que vem com hoje, inclusive, vai ter uma enxurrada de muita coisa boa durante a programação. A Virginia promete, Virginia. Mas não é enxurrada de chuva, hein? Não, é de muita música, informação e muita coisa na grade da Rádio Star News Santos. Parabéns mais uma vez para os despachantes aduaneiros, aí Marcos Muniz, Nível Pérez e todos os despachantes, e também para os contadores, né? Vale lembrar que a minha saudosa irmã também, a Rosa Maria, era bacharel em contabilidade, já não está mais entre nós. E mas... quando você queria provocá-la, você chamava ela de guarda-livros. Guarda-livros. Eu nunca chamei ela de guarda-livros, né? Não deu tempo. O meu tio era guarda-livros. Ele falava. Mas os atuais acham esse termo depreciativo, né? Guarda-livros. Mas por falar nisso, o senhor também é guarda-livros. Olha aqui, ó. Guarde o seu livro. Mas eu, pelo menos, divido com vários. E não esconde os dados. E gente, todos parceiros. Todos parceiros. Ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau.